Por que a minha mãe nunca me disse que a chave do celeiro estava dentro do baú? A Beatriz abriu a tampa e o cheiro a mofo trouxe-lhe uma lembrança que não era dela. Um grito abafado, um nome sussurrado. E eu continuo sem saber se o pano branco que cobria o baú era para proteger o segredo ou para esconder o sangue. A Beatriz veio de Lisboa num sábado de manhã, com a ideia de passar o fim de semana e voltar. Passou 3 semanas. A casa tinha 3 andares, um quintal com uma nespereira que nunca tinha dado fruto e um celeiro ao fundo que o vizinho lhe disse estar fechado desde que ele era miúdo. A dona Lourdes não deixava ninguém entrar ali, disse o homem, um senhor de bigode que a observava da janela como se ela fosse uma invasora. Nem sequer o senhorio, quando ela ainda alugava. Ela perguntou à tia Alice pelo telefone. Quem era dona Lourdes, afinal? Houve um silêncio do outro lado da linha, o tipo de silêncio que as mulheres da família dela dominavam como um instrumento musical. Era uma pessoa complicada, disse a tia. Não se falava muito dela. E foi só isso. 3 gerações de mulheres naquela família, e todas sabiam calar como quem respira. É aqui que a coisa começa a fazer sentido para mim, e talvez para si também. A Beatriz passou a vida inteira a ouvir meias frases, a sentir que havia qualquer coisa que lhe escapava, uma história que ninguém contava, mas que todos conheciam. Ela tinha 55 anos, 2 divórcios, um filho que vivia em Berlim e lhe ligava uma vez por mês e uma carreira como arquivista numa Câmara Municipal que lhe ensinou uma coisa: as pessoas deixam mais rastros do que julgam. O problema é que a família dela era exceção. O celeiro tinha uma fechadura que parecia tirada de um filme de época. Grande, enferrujada, com uma chave que cabia na palma da mão. A Beatriz encontrou a chave dentro de uma caixa de costura, no fundo de um armário no quarto principal. A caixa estava forrada a veludo verde e a chave estava enrolada num lenço de seda com iniciais bordadas, LC. Ela sentiu um arrepio antes de pegar na chave, como se o metal soubesse que ia ser usado. A porta do celeiro rangeu ao abrir, e o cheiro que saiu de lá era madeira podre e a terra seca e a qualquer coisa doce, cera de abelha, talvez. Havia uma carrinha coberta por um oleado, uma banca de trabalho com ferramentas ainda arrumadas por tamanho e uma porta que ela não viu logo, escondida atrás de uma pilha de caixas de fruta. A porta não tinha puxador, só a fechadura. A chave entrou como se tivesse sido feita para aquela fechadura. Claro que tinha sido feita para aquela fechadura. Mas havia qualquer coisa no modo como encaixou, sem resistência, sem ferrugem a prender, que fez a Beatriz perceber que alguém tinha cuidado daquela fechadura. Alguém a tinha oleado, mantido pronta. À espera. O quarto era pequeno, 4 metros por 4. Calculou depois, com uma janela que tinha sido pintada de branco, o vidro opaco de tinta velha. Não havia móveis, só o baú no canto, coberto pelo pano. Ela levantou o pano e viu a madeira de castanho, escura e lisa, com ferragens de latão que ainda brilhavam. Não havia pó no baú. Alguém o tinha limpo. A tampa abriu sem fazer barulho. Mais uma vez, a sensação de que alguém tinha cuidado daquilo. Lá dentro, havia cartas. Muitas cartas. Enfiadas em maços, atadas com fio de cozinha, escritas numa caligrafia miudinha que a Beatriz reconheceu logo, com um aperto no estômago. Era a letra da mãe. A mãe dela tinha morrido com 78 anos, depois de uma doença lenta que lhe tirou a memória antes de lhe tirar a vida. Nos últimos meses, ela confundia a Beatriz com uma irmã que nunca teve, pedia por uma rapariga chamada Laura, e falava de uma casa que a Beatriz julgava ser um sonho. A casa das cartas, dizia a mãe, com os olhos a brilhar. Tenho de ir buscar as cartas. A Beatriz não ligou. Achou que era a doença. Sempre achou que era a doença ou a idade ou a imaginação, nunca a verdade, que estava mais perto do que ela queria admitir. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes sabemos que há uma resposta, mas escolhemos a pergunta errada? As cartas estavam numeradas. 143. A primeira era de 1963. A última era de 1989. Todas endereçadas à mesma pessoa, minha querida filha. A mãe da Beatriz escrevia para uma filha que nunca existiu na história que a família contava. A Beatriz sentou-se no chão do celeiro e leu a primeira carta, e depois a segunda, e depois a terceira. Leu até os dedos ficarem dormentes de frio e a luz da janela pintada se apagar. Leu até não conseguir ler mais, porque as palavras se tornaram água. A filha chamava-se Laura. Tinha nascido em 1963, no Hospital de Santo Antônio, e tinha sido entregue a uma família do norte, Braga, dizia uma carta, mas a mãe nunca teve a certeza. A mãe da Beatriz tinha 19 anos quando engravidou.
O pai era um homem casado, uma figura importante na cidade, e a família dela tratou de tudo: o silêncio, a viagem, a adopção. A mãe nunca assinou os papéis. Recusou-se. Mas assinaram por ela. Mas aquela não foi a última carta, e a verdade que vinha a seguir era ainda mais pesada do que a que acabará de descobrir. 20 anos depois, a mãe começou a escrever. Escrevia cartas que nunca enviava porque não sabia para onde enviar, nem sequer o nome verdadeiro da filha. Escrevia no dia do aniversário, no Natal, em dias sem razão. Escrevia como quem reza, sem esperar resposta, mas precisando de dizer. A Beatriz leu todas aquelas cartas e sentiu duas coisas ao mesmo tempo: uma tristeza imensa pela mãe, que carregou aquele segredo durante mais de 40 anos, e uma raiva fria pela família que a obrigou a carregá-lo sozinha. Ela pensou que já tinha terminado. Pensou que o baú só continha aquilo, que o segredo era aquele, que podia fechar a tampa e ir embora. Mas havia uma última carta, no fundo, debaixo de uma tábua solta que ela só encontrou porque tropeçou no pano e caiu de joelhos. A carta não estava numerada. Não tinha data. Dizia apenas: sei onde ela está. Fiz o que devia ter feito há 30 anos. Encontrei IA. Já encontrou alguma carta ou objeto escondido que revelou um segredo de família que ninguém tinha coragem de contar? Chama-se Mariana. Mora na rua de Miragaia, número 54. Tem 2 filhos. Um deles chama-se Tomás. Tem a tua cicatriz no queixo. Havia um mapa dobrado dentro da carta. Um mapa do porto, desenhado à mão, com um X no jardim do morro, do outro lado do rio, em Gaia. E uma nota: enterrei aqui o que não pude dar-lhe. A Beatriz olhou para o mapa, e depois para a carta, e depois para o mapa outra vez. Sentiu o peso de saber qualquer coisa que ninguém mais sabia. A mãe tinha encontrado a filha. A mãe tinha ido até Gaia. A mãe tinha enterrado qualquer coisa no jardim do morro. E nunca contou a ninguém. A Beatriz fechou o baú. Ficou ali sentada no chão frio do celeiro, a ouvir os carros passarem na Rua do Bonfim, a ouvir a vida normal acontecer lá fora, enquanto dentro dela o mundo se reconfigurava. Ela tinha uma irmã chamada Laura ou Mariana, dependia do ponto de vista. E a irmã morava na rua de Miragaia, a 15 minutos a pé. Ela não foi nesse dia. Foi no dia seguinte, depois de uma noite sem dormir, a olhar para o teto do quarto de hóspedes, a sentir o cheiro a naftalina e a perguntar-se como é que a mãe tinha aguentado aquilo tudo sozinha. A rua de Miragaíra, número 54, era uma casa com azulejos azuis e uma porta verde. A Beatriz tocou a campainha e uma mulher abriu, mais nova do que ela, com cabelo grisalho e os olhos que a Beatriz conhecia bem porque eram os olhos da mãe. Não havia dúvida. A mulher olhou para ela como se soubesse quem era. E talvez soubesse. Talvez a mãe tivesse feito mais do que enterrar coisas no jardim do morro. A Beatriz abriu a boca e disse: a minha mãe escreveu-lhe cartas durante 40 anos. Ela morreu em junho. Acho que a senhora é minha irmã. A mulher não respondeu. Ficou quieta, a olhar para Beatriz com uma expressão que não era surpresa nem choque. Era qualquer coisa mais parecida com confirmação. Como se tivesse estado à espera daquela visita a vida inteira. Depois disse: eu sei. A Beatriz sentiu o chão a fugir-lhe. A senhora sabia? Chamam-me Mariana. A minha mãe adotiva disse-me quando eu tinha 18 anos. Eu procurei-a. Ela fez uma pausa. Procurei a sua mãe. Encontrei-a. Encontramo-nos 3 vezes. Ela não quis mais. Disse que já tinha feito estragos suficientes. A Beatriz não sabia o que doía mais. Saber que a mãe tinha encontrado a filha, ou saber que a mãe tinha escolhido afastar-se para não fazer mais dano. A mãe dela, que passou a vida a pedir desculpa por existir, que nunca se sentava à mesa sem perguntar se estava a atrapalhar, que dizia desculpa quando lhe fechavam a porta na cara. Ela guardou as cartas, disse a Beatriz. Todas. 143. Numeradas. A Mariana desviou o olhar. Eu também guardei as que ela me escreveu. A Beatriz entrou. A casa era pequena e cheia de livros e de fotografias na parede. Uma família, filhos, netos, uma vida inteira que a mãe nunca viu. A Mariana fez café e sentaram-se na cozinha, uma de cada lado da mesa, como 2 estranhas que partilhavam um segredo que era maior do que as 2. E foi ali, naquela mesa de cozinha, que a Beatriz percebeu que o celeiro não era o único segredo que a mãe levará para o silêncio. Há momentos em que a conversa não precisa de muitas palavras. A Beatriz contou o que sabia. E a Mariana escutou sem interromper. Depois a Mariana contou o que sabia,
que a mãe adotiva lhe tinha dito a verdade num tom de quem cumpre um dever, que ela tinha passado anos a construir uma imagem da mãe biológica, que quando finalmente a conheceu foi ao mesmo tempo melhor e pior do que imaginava. Ela era muito magra, disse a Mariana. Perguntou-me se eu era feliz. Eu disse que sim. Ela disse, então está tudo bem. E nunca mais quis ver-me. A Beatriz lembrou-se da mãe na última semana de vida, a chamar por Laura, a dizer tenho de ir buscar as cartas. A mãe não estava confusa. O que acha da decisão da mãe de Beatriz de se afastar depois de ouvir que ela era feliz? A mãe estava a despedir-se. A Beatriz contou a Mariana sobre o mapa. O X no jardim do morro. O que é que a mãe tinha enterrado? A Mariana não sabia. Ela nunca me disse que tinha ido lá. Nunca falou disso. A Beatriz decidiu ir nessa tarde. Atravessou a ponte de Luís a pé, com o vento a bater-lhe na cara e o Douro a brilhar lá embaixo, e sentiu o que a mãe devia ter sentido naquela travessia, a ansiedade de chegar, o medo de não encontrar, a esperança de que houvesse alguma coisa à espera. O jardim do morro estava cheio de gente. Turistas a tirar fotografias, miúdos a correr, velhos sentados nos bancos a olhar para o rio. A Beatriz procurou o sítio que o mapa indicava, perto do miradouro, debaixo de uma oliveira. Não havia oliveira. Havia um poste de eletricidade e um caixote do lixo. Ela sentou-se num banco e olhou para o mapa. A mãe tinha desenhado a oliveira com os ramos inclinados para a direita, como se o vento a tivesse empurrado. A Beatriz levantou-se e procurou outra vez. Nada. Ficou lá 1 hora, talvez 2. O sol começou a baixar e as sombras cresceram. Ela estava prestes a desistir quando reparou. O caixote do lixo estava no sítio onde a oliveira devia estar. Alguém tinha cortado a árvore. E o caixote estava preso ao chão com parafusos. Ela ajoelhou-se e viu, debaixo do caixote, um pedaço de terra que parecia ter sido remexida. Não levou ferramentas. Usou as mãos. Cavou como uma criança a procurar um tesouro, com as unhas a encher-se de terra e os joelhos a doer. E encontrou uma caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, enferrujada, com uma fivela partida. Abriu-a ali mesmo, no chão do jardim, com os turistas a passar e a olhar. Lá dentro, havia uma boneca de pano, um fio de contas azuis, uma fotografia a preto e branco de uma bebé ao colo de uma mulher jovem, a mãe dela, com 19 anos, a olhar para a câmara com um sorriso que a Beatriz nunca lhe tinha visto. E havia uma carta, dentro de um envelope a selar, com uma só frase, para minha filha, no dia em que eu for capaz de lhe entregar. A Beatriz leu a frase 3 vezes. A mãe nunca foi capaz. Ou foi, mas não encontrou coragem. Ou encontrou coragem mas já era tarde demais. Quando voltou a Lisboa, na semana seguinte, a Beatriz levou o baú consigo. Colocou-o no quarto que foi da mãe, ao lado da cama. Não o abriu mais. Mas sabia que ele estava lá. A sua relação com o silêncio mudou depois daquilo. Antes, ela achava que o silêncio era uma falha, qualquer coisa que se devia preencher com palavras. Agora sabia que o silêncio podia ser uma escolha. A mãe escolheu calar-se para proteger uma filha que nunca conheceu. A Mariana escolheu não contar à família adotiva que tinha encontrado a mãe biológica. E a Beatriz percebeu que também ela ia ter de escolher o que fazer com o que sabia. Ela não contou à tia Alice. Não contou ao filho em Berlim. Não contou a ninguém da família. Mas escreveu uma carta a Mariana, a dizer que o baú estava em casa dela, que era da Mariana se ela quisesse, que as cartas estavam todas lá, 143, a história de uma vida que nunca foi contada. A Mariana respondeu com uma frase, guarda-o tu. Eu já não preciso de procurar. E a Beatriz guardou. E todas as noites passava a mão pela madeira do baú antes de se deitar, como quem toca numa ferida que já não dói mas que nunca vai desaparecer. O baú está agora no quarto que foi da mãe. Continua a ser o mesmo, madeira de castanho, ferragens de latão, a fechadura que funciona perfeitamente. Dizem que os objetos não guardam memórias. Não é verdade. Este guarda 143 cartas, uma boneca de pano, um fio de contas azuis, uma fotografia a preto e branco, e a certeza de que há verdades que demoram uma vida inteira a serem ditas. E há outras que nunca são ditas, mas que encontram sempre uma maneira de serem encontradas. Aquela boneca de pano dentro do baú, tu contavas à tua filha ou guardava segredo? Se esta história te fez querer tocar na madeira de um objeto sem explicação, o like é para isso. Se tens uma verdade escondida que só o silêncio sabe, este canal é a tua casa.